Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Um programa de governo provar-se-á na sua capacidade de responder às necessidades do país e nas condições políticas para a sua concretização. E hoje este debate acontece em condições muito diversas, desde há 8, mas também desde há 4 anos. Hoje não ouvimos dizer que os rendimentos do trabalho, salários e pensões são coisa que desgraça uma economia e podem trazer diabos. O caminho da recuperação da última legislatura provou que é na resposta às necessidades das pessoas que a economia e o país se fortalecem. Não ouvimos também dizer que com o Bloco ou PCP não se discutem programas e políticas de governo, que daí só virá instabilidade. Porque o caminho feito provou que é mesmo a força à esquerda que responde pela estabilidade da melhoria da vida das pessoas, defesa do salário e da pensão. E se nos últimos 4 anos começámos uma viragem para recuperar o país, no debate do programa de governo para os próximos 4 anos, a questão que importa é saber como chegar àquelas áreas da governação e da economia em que a recuperação ainda mal começou. A questão do investimento e da recuperação dos serviços públicos é a prioridade. Sem investimento, não se responderá à emergência climática ou à crise da habitação. Não há transportes sem investimento. Não há qualificação sem investimento na cultura e na ciência. O acesso à saúde e à educação estão hoje abalados pela falta de investimento. O mesmo acontece com a justiça. E é com a maior preocupação que constatamos que os compromissos de investimento anunciados pelo Governo no programa e neste debate não vão além do que já foi decidido na anterior legislatura. Com mais 10 mil milhões em 4 anos, nem chegaremos a metade da média histórica, que já era baixa. É certo que o Governo elogia as sementes que lançámos conjuntamente nos últimos 4 anos, mas não basta ficar a recolher frutos. Não haverá contas certas sem investimento suficiente e os desafios desta legislatura não serão resolvidos com superávites excessivos que significam investimento desperdiçado. E é essa a vida concreta das pessoas que esperam pelo transporte e pela consulta, que desesperam com um salário que não chega ao fim do mês. Porque se o investimento é uma das prioridades, no país com um dos salários mínimos e salário médio mais baixos da Europa, seguramente que melhorar os rendimentos do trabalho é outra prioridade. É por isso estranho que o Governo venha ao Parlamento evocar um grande debate e acordo de legislatura para a valorização dos salários, mas que será feito só na concertação social. Nem a concertação social é uma Câmara Alta do Parlamento, nem o Parlamento se pode desresponsabilizar das condições de trabalho e dos salários neste país. É aqui, na Assembleia da República, que medidas pelo emprego e pelos rendimentos do trabalho terão de ser aprovadas. O Governo erra ao deixar o programa pelas intenções gerais, diminuindo este debate parlamentar que termina sem vislumbre dos compromissos políticos tão necessários sobre o trabalho, como sobre a saúde ou sobre o investimento. Senhoras e senhores deputados, dir-se-á que os programas de governo só enunciam linhas gerais e que saber como se faz o caminho ficará para outros debates. E haverá, por certo, muito que concretizar. Mas isto leva-nos à outra questão. Que caminho fará o Governo com este programa? Não havendo maioria absoluta, a concretização do programa depende de negociação. Há 4 anos, boa parte dessa negociação aconteceu ainda antes da elaboração do programa, o que nos permitiu chegar a este debate já conhecendo os instrumentos para a concretização do programa. Fizemo-lo com a calendarização das medidas ao longo do tempo, com o enunciado comum das prioridades, reforçando a negociação de cada orçamento
com meses de antecedência, criando grupos de trabalho para tratar meticulosamente dos assuntos mais difíceis. Esta clareza e cooperação maioritárias foram a grande força da última legislatura. Nesta legislatura, a situação é outra. O PS preferiu governar sem acordos de maioria e obrigar-se assim à procura de apoios pontuais entre os partidos da oposição. Disse aqui que o quer fazer à esquerda. Ainda bem, cá estaremos para essa negociação. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, as grandes prioridades implicam sempre determinação política plurianual. O Governo tem a responsabilidade de assumir e esclarecer as suas metas para a legislatura e cada um dos anos desta legislatura. E temo que possamos sair deste debate sem saber de metas e formas de atuar. Sobre a urgência de aposta na habitação, enuncia o Governo no seu programa: garantir uma habitação condigna às pessoas com menos rendimentos. Assegurar que as classes médias podem aspirar a ter uma habitação condigna e erradicar todas as carências habitacionais. Estamos completamente de acordo. Mas como será executado? Não se garantem habitações condignas sem recuperar o parque habitacional público. Continuar o programa do IRU já em curso e recuperar em 4 anos 60 mil casas, metade do parque habitacional público, exige um investimento de 150 milhões de euros a cada ano. Erradicar as carências habitacionais significa números conservadores, realojar cerca de 26 mil famílias, ou seja, um investimento de 375 milhões de euros a cada ano. Finalmente, um programa público de arrendamento com capacidade para garantir habitação às classes médias e regular o mercado não se faz com 2.500 casas que o Governo agora anuncia para cada ano da legislatura, o que não chega sequer a ser simbólico. Uma aposta consequente para baixar os preços do mercado de arrendamento, como reabilitar 100 mil casas para arrendar a preço médio de 300 euros, exige um investimento de 1.500 milhões de euros anuais, que pode ser apoiado por crédito disponível no BEI e recuperado a partir do 5º ano do programa. Este investimento é necessário, é vultuoso e não está previsto no programa de Governo. Se não se concretizar, não estaremos só a perder tempo, estaremos a desperdiçar a melhor oportunidade de juros baixos para resolver um problema estrutural do nosso país. Além disso, sabemos, a este investimento devem juntar-se o travão aos fundos imobiliários e o fim dos requisitos da Lei Cristas e dos regimes de privilégio, vistos gold, de residentes não habituais, que inflacionam o preço da habitação. Da parte do Bloco de Esquerda, saiba o Governo que pode contar com todo o empenho para estas respostas. Resta saber se o Governo quer fazer ou quer esperar pelo tempo que passa. Olhemos para outra urgência dos nossos dias: salvar o Serviço Nacional de Saúde. No programa, o Governo enuncia a necessidade de alargar a resposta do SNS, reduzir tempos de espera, melhorar condições de trabalho. Convergimos nestes objetivos, mais uma vez. Mas como concretizar? Para atingir na legislatura os 6% do PIB para o Serviço Nacional de Saúde, convergindo com a média europeia, a verba transferida do Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde tem de aumentar em pelo menos 500 milhões de euros por ano. O reforço dos cuidados de saúde primários exige dotar os centros de saúde com psicólogos, dentistas e nutricionistas, para além do reforço dos números de médicos e enfermeiros de família. Para garantir as urgências e os serviços fundamentais do SNS e para combater as listas de espera, é necessário dar autonomia de contratação às instituições do SNS, abrir muito mais vagas de especialização,
Caminhar para a dedicação plena com processos negociais de valorização das carreiras, incluindo pessoal médico, de enfermagens, TSDTs e auxiliares, e travar a passagem de profissionais e meios do público para o privado. O primeiro passo poderia bem ser instituir a exclusividade para diretores de serviço já em 2020. O Bloco aqui está para esse caminho. Mas qual é o compromisso concreto do Governo? Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, ter metas é um ponto de partida, depois é preciso ter instrumentos e meios. Medidas decisivas como a descida dos espaços esbarram na falta da oferta de transportes porque o investimento não foi feito atempadamente. Manuais escolares gratuitos em todo o ensino obrigatório não apagam um ano letivo marcado pela fragilidade da escola pública. E o Bloco aqui está para resgatar essa escola pública. Nas escolhas fundamentais, saiba o país que pode contar com a força do Bloco de Esquerda. Resgatar o investimento público em defesa do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, da ciência e da cultura. Alargar os direitos e apoios na primeira infância, garantindo que o complemento de creche não corresponde a uma renda para as creches privadas, nem substitui o caminho que cria creches públicas e integradas no sistema educativo. Investir na habitação e responder à crise imobiliária. Concretizar o Estatuto dos Cuidadores Informais. Garantir uma lei da assistência pessoal que respeite o direito à vida independente das pessoas com deficiência. Construir igualdade sem deixar ninguém para trás. Combater a precariedade e o trabalho temporário. Garantir direitos aos trabalhadores por turnos. Aumentar salários e pensões. Reconstruir o Estado Social. Combater privilégios e desigualdades. Responder pelo clima à emergência climática, garantindo o futuro do planeta às novas gerações. É este o mandato do Bloco de Esquerda de sempre, fiel a um programa claro, sem fuga aos compromissos que contam, nem cheques em branco. Um país mais justo não será obra de um ano, nem de dois, nem resultado de equilibrismos parlamentares sem fôlego para grandes mudanças. Um país mais justo não se fará sem incomodar quem hoje vive do privilégio. Esta legislatura precisa de uma determinação maior para responder pelo salário, pela saúde, pelo ambiente. É tempo de ser exigente. Obrigado, Sra. Deputada.